Graça e paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Estamos começando mais uma live da semana, nessa quarta-feira. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ronaldo Gonçalves. E todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 14h35 da tarde, estaremos fazendo ou realizando uma super live aqui na plataforma do Facebook. Como de costume, nós iniciamos com uma oração, meditamos na palavra de Deus e no finalzinho da live estaremos fazendo a oração da fé, a oração que move as mãos de Deus, né? Diz a palavra de Deus lá em Isaías, né? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados ou fechados para que não possa ouvir. Muitas das vezes nós colocamos divisão entre nós e Deus, mas nesta tarde estamos aqui para esclarecermos a palavra do Senhor e te orientar naquilo que for possível. Amém? Feche seus olhos. Estaremos fazendo uma oração introdutória. Amado Deus, toma nas tuas mãos essa live, nos abençoe e nos guarde. Repreende, ó Pai, todo ladrão da palavra. Que essa boa semente venha cair numa boa terra. Que a tua palavra possa frutificar, germinar, produzir 60 a 100. É o que te peço nesta tarde. Cubra-nos com teu sangue. Guarda-nos, ó Pai, no dia mau. No nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Você que for entrando, deixa aí a sua saudação, né? Como de costume. De onde você, qual cidade você reside, qual estado. Para nós estamos aqui comentando e orando por você no final também. Amém? Nas lives tem aparecido pessoas de vários lugares, várias regiões, né, assistindo ao nosso canal. E lá na plataforma do YouTube também, no canal Música Alta. Estamos lá também. Você pode acessar ali, curtindo, né, compartilhando e deixando seu like ali. Se inscreva no nosso canal. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo de número 10, ele diz que ele se declara que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, né? O que você acha disso? Gostaria que você comentasse também no decorrer da live, colocasse aqui nos comentários, né, a sua observação. Também coloque seu pedido de oração. Você que está nos acompanhando aqui nesta tarde, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. E diz assim: o Senhor, no capítulo 10, ele está com os discípulos e como sempre acontecia, havia uma diversidade no mundo espiritual. Havia dúvidas, havia temores a respeito do caminho, a respeito de liderança, a respeito de salvação. O Senhor Jesus, ele declara que ele é a porta, né? Conforme aqui no capítulo 10, no versículo 6 em diante. E o versículo 5 fala assim: de modo nenhum seguirão a estranho, ou seja, o porteiro abre a porta para que as ovelhas, aquelas que ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome. Isso aí, o porteiro, ele... Pai do Senhor Jesus, irmã Daniele, Deus abençoe. Seja bem-vindo.
deixe aí o nome da sua cidade e o estado que está falando com a gente aí, tá? Sejam bem-vindos. Estamos vendo aqui João capítulo 10, Evangelho de João. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe para outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas, e o traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse esta parábola, mas eles entenderam o que era o que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vindo o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Né? Pai do Senhor, irmã Elizabeth, seja bem-vinda. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Bruna. A Bruna vai entrar na live, pelo que eu entendi, é isso? Amém, sejam bem-vindos. O texto aqui está falando sobre o Senhor Jesus. Ele se identifica como o bom pastor. Amém. Se existe o bom pastor, existe o mau, ou seja, o mercenário, aquele que não tem cuidado. Na sua Bíblia, em casa, talvez você já deve ter visto, no meio da Bíblia, entre Malaquias, eu falei sobre isso esses dias atrás, entre Malaquias e Mateus, há umas 2 ou 3 folhas em branco. Essas 2 ou 3 folhas em branco representam os cerca de 300 a 400 anos em que Deus não se manifesta ao homem. É o período intertestamentário que fala. E nesse período apareceram várias religiões, várias seitas, vários partidos políticos, várias facções, aonde levaram ou arrebataram várias pessoas dentre as suas ideologias, aos seus ritos, aos seus costumes e aos seus encantos. E Deus foi deixado de lado. E Deus foi deixado de lado, irmão Marlene. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Por isso houve esse silêncio. E não é diferente hoje em dia. Não é diferente hoje em dia. A diferença naquela época, no aparecimento do Senhor, no surgimento do ministério inicial do Senhor Jesus, por onde que ele fosse, havia uma multidão indo atrás, porque havia cura, milagre. Milhares de pessoas foram curadas, milhares de pessoas tiveram as suas vidas espirituais, até materiais mesmo,
resolvidas, em parte, porque aquela multidão, aquele povo, identificou Jesus como um pastor, um líder, uma pessoa que poderia resolver o problema delas, ou dela, naquele momento. Ah, sim, amém. Obrigado, hein? Louvado seja Deus. Me ajuda aí mesmo, vai convidando aí para mim. Deus abençoe, irmã Elizabeth. Então houve o Senhor, nós vemos, voltando um pouquinho atrás, João Batista aparece pregoando no deserto da Judéia. Nós falamos isso, foi segunda-feira, né? Profetas do deserto, ou pregadores do deserto. Nós falamos sobre isso segunda-feira. Pregando no deserto da Judéia. E ali centenas, milhares de pessoas iam atrás de João Batista para serem batizadas. Eles reconheciam João Batista na figura de um líder, de um homem de Deus, uma pessoa responsável, a qual eles poderiam segui-la. Só que agora João Batista ele é preso, porque ele faz uma denúncia de pecado, de adultério, e o rei manda prendê-lo pelos caprichos da sua esposa, ou sua cunhada, né, que agora é sua esposa. E ele fica sabendo que o Cristo começa a aparecer. E ele manda os discípulos até lá, João Batista, para perguntar: és tu mesmo que havia de vir? Aí quando os discípulos chegam até Jesus, Jesus fala assim: os cegos veem, os coxos andam, e o reino é pregado a todos. O reino do Evangelho é pregado a todos. Então ele entende que agora sim, aquele era o Cristo, porque tinha um propósito, tinha um objetivo. Este Cristo agora ele veio com um propósito conforme o profeta Isaías havia anunciado 700 anos antes dele. O profeta Isaías havia falado a respeito de João Batista, que era a cana agitada no deserto, e falou a respeito do Messias, que era Cristo. Irmã Bruneta. Amém? Deus abençoe, seja bem-vindo. Boa tarde. Fala a respeito dos dois. E eles entendem agora, estou lendo aqui no Evangelho de João, capítulo 10, tá? Jesus, o bom pastor. Eles entendem agora, a população, que verdadeiramente, voltando agora a Cristo, né? Que aquele era o Cristo que havia de vir pelos milagres, pela sua palavra, pela sua segurança na palavra, pelos milagres que ele produzia. E o pessoal que era os religiosos da época, os saduceus, os fariseus, escribas, que não queriam que quebrassem aquele sistema que eles haviam construído ali, religioso, opressor, vazio, né? Começam a defamar o Senhor Jesus, dizendo que: ô pastora, Pai do Senhor, Isaura, tudo bem? Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Começam agora glória. Começam agora a defamar o Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmã Elizabeth. Começa agora a defamar o Senhor Jesus, dizendo que ele expulsa os demônios amando ou pela autoridade de Beelzebul. Ele come entre os pecadores, entre as meretrizes, entre os publicanos. Ele é beberrão e comelão. Começa a defamar. A política, por isso que a política e a religião, ela não pode andar junto. Porque o povo, eles haviam feito
da religião judaica de política. E eles agiam, aqueles homens agiam como políticos, e não como religiosos, e não como pessoas de Deus, homens de Deus. E o texto vai dizer, me parece que é em Mateus, vou achar aqui agora, que quando Jesus começa o ministério, ele pregava, aí o texto vai dizer assim, lá em Mateus, ele pregava com autoridade, não como os fariseus. Ele pregava com autoridade. Amém. Deus abençoe, irmã Lohane. Ele pregava com autoridade. E não como os fariseus. E não como os escribas. Não como os sacerdotes. Não como os rabinos. Ele era diferenciado, por isso que o povo seguia ele. Ele trazia sobre si uma palavra, ele dava esperança, ele tinha um cuidado especial. Lembra na multiplicação dos pães? Aquela multidão seguia ele pelo deserto afora. Seja bem-vindo, irmão Paulo de Assis. Deus abençoe. Boa tarde. Aquela multidão seguia ele afora, pelo deserto. E eles estavam sentados ali e disseram, não é bom que a gente dispersamos essa multidão, porque faltou o que dava de comer. Estavam cansados. E muitos deles estavam como ovelhas sem pastor. Você pode estar no meio da multidão, mas muitas vezes as pessoas vivem como ovelhas sem um pastor, sem orientação pastoral. E o resultado disso é que essa pessoa se perde. Mas o Senhor Jesus falou, não, nós temos que dar de comer. E os discípulos falam assim, Senhor, nós só temos 200 denários, 5 pães e 2 peixinhos. E o menino, o rapaz aparece ali, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor Jesus faz a multiplicação dos pães ali. E dá de comer. Isso é o cuidado. Eu vejo 2 cuidados aqui, o material e o espiritual. Então, o Senhor Jesus, ele se declara, e ele é o bom pastor. A parábola eu lembro quando eu era criança, na minha época era comum. Nossos pais compravam quadros com desenhos bíblicos e dizeres também, alguns versículos, né? E colocavam na sala. Eu me lembro que tinha um quadro da Arca de Noé. Eu me lembro. Tinha um quadro sobre a porta estreita, né? Que é um resumo do mundo, a perdição, a porta estreita, a porta larga e a porta estreita. Eu lembro desse quadro que tinha. E o quadro maior que tinha na nossa sala, que era um pastor, uma ovelha no penhasco, que ela havia caído num penhasco, ficou presa entre os ramos do penhasco, os arbustos, e um pastor segurando o cajado, aquele cajado com a ponta arqueada, tá tentando pegar ele se esforçando, segurando em cima, né, na parte de cima, tentando pegar aquela ovelha que estava num penhasco. Eu me lembro desse quadro. Aí vem a parábola das ovelhas, né? O bom pastor. O Senhor Jesus vai dizer, qual o bom pastor que tem 100 ovelhas, perdendo uma, não vai atrás, buscá-la até achar. Gente, buscar uma ovelha no deserto da Palestina, naquela época, não era uma coisa tão simples, não. Não era uma coisa tão simples. A ovelha, ela não tem senso de direção como a gente. Ela não tem senso de direção. Noção de onde que ela está, ela não tem. De defesa, ela não tem. Por isso que nós somos comparados com ovelhas.
Nós não conhecemos o mundo espiritual, o amanhã. Nós precisamos da pessoa bendita do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus nos guiando, sempre, né? Então o ovelha não tem noção. Então ele deixa as 99 no aprisco, é um curral, né? Um local onde elas ficam, uma proteção ali, ela está protegida, que elas estão com um muro alto, e vai atrás das outras, da outra que fugiu, ou que se desgarrou, né? Desgarrou do rebanho. E ele vai atrás. No deserto da Palestina, daquela época, você vai caminhar pelo deserto, não é só um dia, acabou, pronto, não, leva dias. Você lembra que quando Saul, o pai do Saul, tinha perdido alguns jumentos, né? Algumas jumentas. E Saul pegou um amigo dele e foi atrás, ficou dias buscar as jumentas que haviam se perdido lá no deserto. E até aconteceu que ele foi parar no rancho dos profetas, né? E lá ele profetizou a história toda. Mas não é fácil. Você tem que ter o cuidado de deixar, para você ver que é importante uma ovelha. Não somente as 100, mas todas. Todas. Se desgarrou, tem que ir atrás. Ah, se complicou, tem que ir atrás, tem que cuidar. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Vocês podem entrar no Google ou nas redes sociais, né? E pesquisar. Na antiga Palestina, eu acho que eles fazem isso até hoje. Os pastores, quando uma ovelha, ela sai várias vezes, ela sai do rebanho, vai para outros lugares, ela começa a dar muito trabalho para o pastor mesmo de ovelha, eu estou falando, tá? O beduíno do deserto. O que ele faz? Ele pega aquela ovelha e quebra a sua pata traseira. Ele quebra a pata traseira, depois vem com um azeite, algumas especiarias para tentar colocar ali para curar, e ata, coloca umas ataduras nela e começa a carregar sobre o ombro. Quando é para sair, ela sai, mas ela vai no ombro. Pastor, por que isso faz isso? Ele quebra, para a ovelha aprender que ela depende de ficar dos cuidados do pastor e ficar ali, junto ao rebanho. É doloroso, né? É ruim, não é? Junto ao rebanho. E só pesquisar, vocês vão achar aí. E são coisas assim que a gente vai aprendendo na casa de Deus. Agora, voltando ao mercenário, o falso pastor, que parece, mas não é, ele não cuida. Existe aquele pastor que não tem responsabilidade para os seus rebanhos. Não tem. Não tem. O rebanho está cheio de carrapicho. Ele não tira. O rebanho está bebendo uma água turva, uma água suja. Ele não troca. Ele não muda de rio. Leva ele para um pasto seco, as ovelhas para um pasto seco. Ela vai se alimentar de quê? De palha? É o que nós estamos vendo ultimamente. Há uma alimentação ruim, que é a palha. Que é a palha. Lembra o salmista falando ali nos Salmos? Leve as águas tranquilas e os pastos verdejantes.
águas tranquilas e pastos verdejantes. Porque se a ovelha, se ela estressa, ela não produz. É que nem a vaca. Se a vaca ela fica estressada, eu não sei se vocês sabem, a dita carne de segunda que é comprada no comércio, hoje em dia nem fala muito sobre isso, né? Carne de segunda é a carne de vaca. É aquela vaca que várias vezes, vários anos, foi prenhando, e a qualidade da textura da carne dela diminui. Então vira uma carne de segunda. A carne de primeira é de touro, de boi. Então a ovelha também ela estressa. Pai do Senhor Jesus, irmã Elenir Cunha, Deus abençoe, seja bem-vinda. E ela estressa, se agita e vai agitar as outras também. E o texto vai dizer que a ovelha, ela identifica o seu pastor pela sua voz, pelo comando de voz. Esse dia eu estava vendo no vídeo, acho que foi na Europa, um pastor de ovelhas, ele dava um comando para aquela ovelha. Ele ia à frente, quando era para parar, ele falava alguma coisa e elas paravam. Quando era para caminhar, ele falava uma palavra lá no dialeto deles, né, que eu não entendo, e elas vinham, elas começavam a andar, que era para entrar ali no curral, ou no local, o aprisco, elas entravam, tudo pelo comando da sua voz. Lembra que o porteiro ele abre, mas o comando de voz é do pastor? O comando de voz é do pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você está entendendo? Se você estiver entendendo, dá um joinha aí. Dá um joinha se você estiver entendendo essa palavra. Então, o mercenário não. O mercenário, ele está ali, ele parece com o pastor, mas ele não tem compromisso nenhum. Ele só quer receber dinheiro. Ele só quer receber lucro. Ele só quer ficar de vida mansa, andar de carro importado, relógio de mais de 100 mil. O mercenário está aí. Ele quer ficar rico. Ele quer viver da lã da ovelha. Simplesmente. Era o que o sacerdote estava vivendo. Da lã da ovelha. É forte. É forte. É forte. Mas, pastor, como é que eu identifico o mercenário? O mercenário você identifica quando o lobo vem. Quando o lobo vem. Porque no versículo 10, as pessoas achavam que era o diabo, né? O versículo 10. O ladrão vem, senão a roubar, matar e destruir. Não, é o mercenário. Não é o diabo, é o mercenário. Aqui está falando sobre o mercenário. Aqui não está falando nada do diabo, está falando de pessoas, de líder. Tá forte, irmão. Ah, Jesus. O mercenário está expulsando a ovelha. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Então ele veio para roubar, matar, destruir. Quando vem o lobo, o Senhor Jesus fala assim, que ele foge. Mas o mercenário não é pastor. De quem não são as ovelhas. Vem vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo os arrebata e dispersa. Quer dizer, as ovelhas são de Deus.
eu e você, nós somos de Deus, pertencemos ao Senhor. A igreja somos nós. Se quem está na frente não tem um cuidado, o lobo vai vir. O lobo, ele vem de diversas formas, né? Pai de Jesus, pastor Jefferson, Deus abençoe, seja bem-vindo. Ele vem de diversas formas. Tem muitas igrejas que estão se dividindo por causa do mercenário. E as pessoas não estão entendendo. Tem ministério que vão se dividir, ministério grande. Preste atenção se vocês vão ver. Ministérios grandes vão se dividir por causa de mercenários. Pai do Senhor Jesus e Manade, Deus abençoe, seja bem-vindo. Vão se dividir. Eu me lembro que quando eu era mais novo, adolescente, o pastor que eu aceitei Jesus através dele e fui batizado por ele, já dorme no Senhor, ele tinha um costume. Naquela época, os obreiros, eles não tinham ganho, não tinham salário. Eu sou dessa época. Não tinha salário. Não tinha ganho. E não tinha carro. Sabe qual era o carro dos obreiros? A bicicleta, de alguns. Outros andavam de ônibus. Não tinha carro. Principalmente o pastor, não tinha. O pastor vendia queijo Minas e linguiça. Linguiça pura. Para complementar a renda, porque o salário mínimo era mínimo mesmo. Era bem pior do que hoje. Da aposentadoria deles. E o pastor tinha uma coisa de bom, que quando alguém faltasse o culto, ele perguntava assim: eu não estou vendo fulano, não estou vendo a família tal. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não sabendo, não veio hoje. No dia seguinte, de manhã, ele já estava na porta da pessoa para saber o que estava acontecendo, porque a pessoa não foi. Qual pastor faz isso? Me diz aí, hoje, qual o pastor que faz isso? De visitar a sua ovelha, de ter o cuidado. Eu sei que tem muitas pessoas que desde a pandemia não voltaram mais para a igreja e continuam aí, como se não tivesse pastor. E continua aí, como se não tivesse pastor. Não vão à igreja, às suas respectivas igrejas, não tomam ceia, não participam, né? E depende da gente ir atrás. E depende de nós ir atrás. Eu encontrei essa semana várias pessoas que saíram das suas igrejas, respectivas igrejas. Eu encontrei essas semanas. Por causa de problemas da liderança. E nesses últimos dias, principalmente nesses últimos dias, como tem tido problema com liderança. Demais a conta. Tudo por causa de dinheiro, por causa de posição. Pelo jeitinho brasileiro, né? Vou colocar o meu neto na direção, minha filha, meu filho, para perpetuar, né? É como se a igreja fosse plano de carreira. Não é plano de carreira. É para quem tem chamado. É para quem tem chamado. Quando é que nem peça de tabuleiro. Quando você coloca a peça errada, né, você perde.
As pessoas, diz o texto, né? Lá em Mateus, no início ali, eu sou ruim para gravar versículo, mas fala que as pessoas estavam desgarradas, como ovelhas sem pastor, pessoas sem direção, sem cuidado. Irmãos, a igreja não enche. O que o Espírito de Deus fala, em Mateus, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 3, que o Espírito de Deus acrescentava as pessoas que haviam de ser salvas. É o Espírito de Deus que acrescenta as pessoas que haviam de ser salvas. Mas por que a igreja era cheia? Pode ser várias questões. Várias questões. Né? Não vai ser métodos que vai fazer a igreja encher. Lá em Apocalipse, que fala com uma das igrejas: lembra onde caíste e arrependa-te. O problema dessa geração é que ela não quer se arrepender. O problema dessa geração é que ela não quer pagar o preço. O problema dessa geração é que ela confia em teologias, em filosofia. Os nossos pregadores não são mais homens de Deus, são filósofos da fé. Você não vê mais milagre, você não vê pessoas ressuscitando, pessoas sendo curadas, porque acabaram com o culto de libertação. O louvor agora é só louvor, 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 e a palavra é 10, 15 minutos, pronto, acabou. Aí você quer ver a igreja cheia, não vai. Se eu for para me ouvir louvor, 2 horas de louvor, eu escuto em casa. Tem que ter testemunho. Tem que ter louvor, adoração, palavra, testemunho, cura, milagres. Não, mas acabaram. Estão dando espaço para falar em dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Né? Tem que comprar isso. O dízimo e a oferta já é para isso mesmo. Tem que ficar pedindo esmola, não. Enquanto isso, muitos obreiros estão passando fome em casa. Vocês acham justo eu pegar 35 mil para pagar um salário a um pastor, sendo que o obreiro está passando necessidade em casa? Não tem condição. Não tem condição. Existe. Pastor, existe? Existe. Aqui na nossa cidade. Só você se informar, você vai ver. E é complicado, muito complicado. Você quer fazer a obra de Deus, você não pode pregar. Você tem que sentar para ouvir, para aprender, para você pregar. Aí eu vou comer palha. Não tem como. Em culto de ensino é palha, não é capim verde. Palha. Na oração é fumaça, não tem fogo. As pregações é a mesma coisa. Não tem renovação. As pessoas não choram mais durante o sermão. Não se emocionam. Não sente a presença de Deus. E muitas das vezes o culpado é quem está na frente. Muitas das vezes. Segunda-feira nós falamos, Deus, ele acendeu fogo no altar. O sacerdote tinha que mantê-lo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se acabará. Só que agora estamos vivendo de cinzas. Cinzas. Só para fechar aqui, nós vamos orar. Eu lembro... Perdão. O gripado. Eu lembro... A minha mãe contava sobre o testemunho da minha avó, a mãe do meu pai. A minha avó sempre viveu, nasceu e cresceu em roça. E ela casou muito nova, né? Acho que com 16 anos, 17, por aí. E naquela época não tinha luxo.
Era fogão a lenha. Era fogão a lenha. E eu me lembro que a minha mãe contando sobre a minha avó, contando para minha avó, que ela passou muitos anos cozinhando fogão a lenha. O fogão a lenha, como todo mundo sabe, tem a fumaça também. E com o tempo, minha avó adquiriu um defeito aqui nos olhos, nas pálpebras, porque a fumaça ela queima, né? Ela faz arder o glóbulo ocular. Ela foi ficando com as pálpebras bem para baixo, olhando assim. Aí um dia eu estava pregando essa mensagem, Levítico 6,13, falando sobre o fogo, a dela continuamente suportar. Só para vocês entenderem. A fumaça, ela queima a vista. Ela queima a vista. Só dá fumaça quando começa a juntar cinzas. Aí começa a dar fumaças. Aí para tirar aquela fumaça, você tem que tirar, raspar aquela cinza e colocar a lenha de novo. Senão o fogo apaga e fica só fumaça. É o que nós temos visto hoje em dia. A fumaça tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Fumaça não alimenta, ela só atrapalha, ela só prejudica. A lenha foi feita para aquecer o forno. Nós falamos sobre isso aqui. Né? Nós falamos sobre isso aqui. Então tem muitas pessoas que estão assim também. Provérbios 26, nós lemos segunda-feira, 26, 20. Sem lenha, o fogo se apagará. Sem lenha, o fogo se apagará. Ou seja, o fogo se apaga na ausência de lenha, de madeira, de carvão, de combustível. Então tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida sem essa lenha, sem esse combustível, sem a presença de Deus. E estão no altar. Estão prejudicando, estão roubando, estão assassinando a fé de muitas pessoas, né? Fazendo as pessoas saírem das suas respectivas igrejas. E muitos líderes estão perdendo já a visão. Perderam a visão, porque virou algo comum. Sansão julgou Israel durante 20 anos. 20 anos. Quando a gente lê ali no capítulo 16 de Juízes, a gente pensa que foi há alguns dias ou meses. Não, foram 20 anos. Ele julgou Israel durante os 20 anos, brincando com Deus. E quando ele perdeu os cabelos, que o crente é diferente, ele tinha 7 tranças, né? Que representava o voto dele. Ele era diferente. Quando ele conta seu segredo ao inimigo, o inimigo vem pela 3ª vez, ele está embriagado. Não prega mais isso, né? Você escuta alguém pregando sobre isso? Não vê. Ele fica embriagado, vício, já está viciado, é um cara viciado. Aí pela 3ª vez vem, levanta-te, ô Sansão. Os inimigos vêm sobre ti. Aí o texto vai dizer ali, 22, 23, 21, 22, 23, né? Eu vou levantar como das outras vezes, porque é comum. Porque é comum. Às vezes o camarada passa 20, 30 anos na frente de uma igreja, a igreja não cresce. É preciso acontecer alguma coisa na vida dele para que ele saia, outro vem, Deus coloca outro no lugar dele. É a realidade, infelizmente.
colocar um outro lugar dele. Para que a igreja, porque a igreja é de Deus, não é nossa. O CNPJ pode ser seu, filho, mas a igreja, que eu e você, somos de Deus. Né? Mas tem muitas pessoas que já perderam essa unção. Estão acostumadas. Mexe com o filho dos outros. Pega aquilo que não é seu. Começa a pegar os dízimos das pessoas, as ofertas para comprar mansão, para comprar carro importado, seus luxos. E vive uma vida vazia. Porque essas coisas levam à perdição. O apóstolo Paulo vai dizer: aqueles que desejam ser ricos caem em contradição e desgraça. E é essa a nossa liderança, infelizmente, no nosso país, na maioria. Aí por isso você vai ouvir aí pessoas que não querem aquele pastor na frente da igreja. Aí esse pastor fecha a igreja, porque ele não quer concordar com a igreja, porque a igreja é soberana, ele não quer concordar. Os irmãos começam a fazer culto do lado de fora da igreja. E o cara vai fazer ceia sozinho, com 3 ou 4 pessoas. É vergonhoso isso. Porque ele pegou uma igreja do pai dele, não é de votação nem nada. Você acha que esse camarada é um bom pastor? Não é bom pastor. É um mercenário. É a Bíblia que fala isso. Né? Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Que a sua vida venha a mudar-se a partir de hoje, no nome de Jesus. Você vai orar. Deus vai falar contigo. No tempo certo. Na hora certa. Ele vai te mostrar o caminho que você deve trilhar. A igreja que você deve frequentar. A quem você deve ofertar. A quem você deve ajudar. Né? Deus vai abrir portas, eu creio nisso. No tempo certo ele vai abrir portas. No tempo certo ele vai fazer algo a teu respeito. São mais de 30 anos que eu mexo com isso, irmão. Não comecei ontem, não. Fiquei horrorizado de um rapazinho, acho que ele é adolescente, né? Acho que ele faz revelações por aí e tal, e cobra 40 mil reais. Falei, gente, absurdo. E essas coisas só acontecem quando tem gente que mantém isso. Mantém esse tipo de coisa. Nós estaremos orando. E lembrando agora que o Senhor Jesus, ele é o bom pastor. E ele, o bom pastor, dá a vida às suas ovelhas. Eu não sei como é o seu pastor, não sei como ele é, a atitude que ele é. Mas começa a meditar, começa a pedir a Deus, no secreto aí na sua casa, no seu quarto. Começa a falar com Deus. O que o Senhor... Melhor que qualquer pessoa venha dizer para você, dar uma resposta, é que o Espírito de Deus fale. Ele vai falar melhor do que a mim, do que as pessoas aí fora, do que as redes sociais. Ele vai falar melhor do seu coração. Né? Nós vamos orar aqui nesta tarde. Deixa eu ver a hora aqui. 3h30. Nós começamos, né? 1 hora, né? 1 hora. 1 hora falando. Bastante gripado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero dizer aqui para você que está nessa live. Eu senti dizer isso. Eu senti dizer. Independente de onde você estiver, que os homens fecham a porta, que os homens, quando eu falo os homens, é liderança, tá? Pessoas, te fecham a porta, Deus vai abrir outra. Deus vai abrir outra.
Talvez você esteja aqui, o Senhor, ele está atento às suas orações, às suas intenções. Peça Ele com sabedoria, porque Ele dá. Ele te mostra nos sonhos, em visão, numa situação que você está passando. Ele mostra para você. Ele fala contigo. Na palavra, Ele fala. Tá? Essa sua situação não vai ficar assim a vida toda, não. Deus vai mudar. Alguma coisa Deus vai fazer. Por mim e por você, vai fazer. Eu tenho certeza disso. Deus irá mudar a história de nossas vidas. Amém? Você que está com a sua fotografia de alguém, copo com água, não, eu não trabalho com isso, não. Deixa eu botar a igreja, faz isso. Fotografia, chave de carro, de casa, é representatividade só, tá? Estaremos intercedendo, orando. O seu comércio, a sua loja, sua empresa, o seu empreendimento, a sua família, a sua vida, a sua saúde, a sua situação financeira, nós estaremos orando aqui, mas na oração da fé, no nome de Jesus. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Você entrou na live certa, no lugar certo, para ouvir esta palavra, sabendo que o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor ele dá a vida para a sua ovelha. Ele deu a sua vida por nós, né? Ele deu a sua vida por nós. O noivo da igreja é Jesus. Não é pastor, não. Não é liderança, é Jesus. É Jesus. Tá? De onde você estiver nos assistindo aí, você coloca aí nos comentários a sua cidade, o seu estado, você está vendo. Esses dias tinha uma irmã lá de Sergipe, lá de Bahia também, a pastora Carla, falando com a gente, né? Aí você coloca aí na mensagem e que Deus possa nos abençoar. A maneira que você vai me ajudar é divulgando esse trabalho aqui, porque quanto mais engajamento tiver esses vídeos que eu tenho aí, tá? Eu posso ser monetizado. Ok? Aí é uma forma de você me ajudar, de engajamento. Você deixa estrelinha, manda, compartilha aí no seu grupo de WhatsApp, né, no seu grupo aí do Facebook, da plataforma, né? Esse vídeo fica 30 dias na plataforma Facebook, mas eu baixo ele e coloco lá no Música Alta, que é o canal do YouTube que nós temos também. Deixei lá para você poder ver mais calma, paciência e poder nos ajudar no nome de Jesus. Coloca aí o seu pedido de oração. Estaremos orando aqui no nome de Jesus. Vamos contar para mim? Por favor. Bastante gripado. Essa mudança de tempo, isso mexe muito com a gente, né? Aleluias. Aleluias. Amém. Vamos orar então, em nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, Pai da eternidade, nesta hora, Senhor, estamos diante da Tua presença, pedindo meramente perdão do nosso pecado, nossas falhas, palavras, obras e pensamentos. Que nesta tarde, ó Pai, de quarta-feira, que o Senhor venha tocar em nossas vidas, de cada uma dessas irmãs que estão aqui na live, de cada um desses irmãos, aquele que chegou agora, aquele que chegou desde o início. Toma nas tuas mãos, ó Pai. Senhor, a tua serva necessita desse milagre, a saúde, pela sua saúde física e financeira, que o Senhor vai de encontro agora, no nome de Jesus. Que o Senhor possa dar estratégias, que o milagre venha acontecer.
Que aquilo que vem consumir, Senhor, que está consumindo, que está atrapalhando, que está deixando infrutífero, o Senhor vai repreendendo agora. Mostre para a tua serva, Deus, o que está atrapalhando dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua união familiar, na empresa, na sua igreja. Mostra para ela, mostra para ele. Mostra, Senhor. Revela, Senhor, para eles, para que eles possam entender. Abra-lhe os olhos espirituais, para que eles possam entender o processo. Senhor, é necessário que muitas vezes nós passamos por esse processo. Demashurikai, é doloroso. Demashurikai. A escassez, a fome, a miséria. Senhor, a falta de alguém, a distância. Muitas vezes é necessário, ó Deus, para que nós possamos ser adestrados, para que nós possamos entender. Israel teve que ir para o deserto para ser adestrado pelo Senhor. Tantos outros foram para o deserto para ter um momento de tempo com o Senhor, de refletir. E eu te peço nesta hora que esse espírito de enfermidade seja repreendido no nome de Jesus. Que essa depressão seja repreendida nesta hora. Senhor, que esta obra que foi feita de bruxaria, magia negra, seja repreendida agora. Essa vida que colocou esse copo com água aí atrás da porta, com uma moeda, debaixo, xericai, e um pedaço de imagem com um chumbo, que o Senhor vai repreendendo nesta hora este mal, Pai. Toda simpatia, encanto, seja repreendido agora, em o nome de Jesus. Eu quero dizer para você nesta tarde, você que está na live, simpatia nenhuma vai resolver o seu problema. Tem pessoas que colocam um pratinho com água atrás da porta, com uma moeda. Tem pessoas que pegam uma imagem de um elefante e colocam ele de costa, voltado para a porta da entrada, para atrair prosperidade. Você não vai atrair prosperidade, vai atrair demônios. Tem pessoas que colocam ídolos em cima da geladeira, na cômoda, cheio de moeda em volta, como Buda, para trazer boas influências. Quero dizer uma coisa para você, você está sendo enganado. Tem pessoas que cobram de você 3, 4, 5 mil reais para fazer trabalhos em terreiros, em encruzilhadas. Sua vida vai só se afastando de Deus. Surikai. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de miséria. Miséria mesmo, miséria. Porque tem coisa que só Deus tira. Senhor, repreende nesta hora este mal. Essa saúde, ó Pai, da tua serva. Agora tem pedido saúde. O irmão dela que está no hospital. Que o Senhor possa repreender esse câncer de Mahashirika. Mas se for para a honra e glória do teu santo nome, venha passar por ele, nas mãos dos médicos. Senhor, essa perturbação noturna, essa perturbação, este mal, que esta mulher tem passado, ó Deus, que o Senhor possa repreender esse espírito do mal nesta hora. Em o nome de Jesus. Você que não consegue dormir, você que perde o sono durante as madrugadas, a tua cabeça fica pensando várias coisas, como se fossem vozes. Que o Senhor Jesus repreenda este mal, que você volte a dormir em paz no nome de Jesus. Mas para tudo isso você tem que aceitar Jesus, para tudo isso você tem que vir para Jesus, para tudo isso vir embora. Você tem que crer nessa palavra que foi ministrada nesta tarde. Deus abençoe nosso irmão Tiago, pastor Tiago. Deus abençoe a tua vida. Irmã Rosenilda Baladão, Deus abençoe. Irmã Daniele, sejam bem-vindos. E o Senhor manda dizer para alguém aí, dessa live, pare de brincar com as coisas de Deus.
Você tem a sua família, mas você já está querendo formar uma outra família. O Senhor não atua nisso aí, não. Amém? Deus está trabalhando aí. Talvez você entrou nessa live pensando assim: não, eu vou ouvir só coisa boa, só mamão com açúcar. Não, eu não posso fazer isso. Eu, como ministro do Evangelho, eu tenho que falar a verdade. Quero dizer também para a pastora, irmã Isaura, tá? Deus manda dizer, olha, que Ele vai tirar do teu caminho uma pessoa que está atrapalhando muito a irmã, atrapalhando o teu ministério. Vai tirar do teu caminho. O Senhor vai dar uma oportunidade para a irmã. O Senhor vai te dar uma oportunidade de se reerguer, porque o adversário, ele quer que a irmã fique na opressão, deprimida, oprimida, com as mãos atadas. Mas Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Amém? O Senhor vai colocar no teu caminho uma oportunidade para a irmã reerguer-se. A irmã fica em paz, no nome de Jesus. Irmã Elizabeth, amém. Deus abençoe, pastor. Irmã Elizabeth, essa irmã que está vindo junto com a irmã, está indo na sua casa, fala para mim aí. A irmã tinha falado que estava aí perto da irmã. Ela está na sua casa ou está no Face? Fala para mim aí. A conexão minha fica caindo, parece que ela demora, né? Aqui fica aparecendo toda hora, sem conexão, sem conexão. A minha conexão fica caindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Lohane, né? Ela tá aí com a irmã? Ela tá vendo? Ah, do seu lado, amém. Desculpe que aqui chega atrasado aqui a mensagem. Amém, amém. Entendi. Fala para ela que Deus está trabalhando. Essa tristeza está no coração dela. Ela passou por um momento aí meio, um conflito bem interno na vida dela, nesses últimos dias. O Senhor está trabalhando no seu coração, na sua alma, para você ficar de pé na presença de Deus. Tá? Não sei se a irmã é cristã ou não, uma Lohane. Amém. Mas fica na presença de Deus. Fica na presença de Deus. Porque o Senhor Jesus vai te surpreender, não vai demorar. No tempo certo Ele vai te surpreender com algo que a irmã tem pedido a Ele. Pode parecer distante, mas vai acontecer no tempo de Deus. Amém? Fique com essa palavra. Quando nós estávamos orando também, na oração, isso aqui já é outra coisa, tá? Não é já com a irmã Lohane, não. Já falei, já que eu tinha que falar. Estávamos orando. O Senhor mostrava. É por isso que eu até parei a oração. Pessoas fazendo simpatias
Simpatia atrai demônios. Não adianta, atrai demônios. Tá? A pessoa que se apega à simpatia. E isso só atrai coisas ruins. Assim como o horóscopo, né? As pessoas, elas só se orientam através de horóscopo, né? Sair de casa, nós deitar, só se orienta através disso. E a Bíblia condena. Pessoas crentes. Aqui no Brasil se adora também elefante. Eu já falei lá atrás. Você pega um elefante, uma réplica, né? De um elefante, antigamente tinha muito isso, um elefante sentado. Coloca o elefante com o traseiro dele voltado para a porta de entrada para atrair riquezas. É idolatria, né? Os antigos criam isso, né? Mas sabe que não é bem assim. Mas Deus vai fazer algo a teu respeito. Você que crê na palavra do Senhor, o que foi falado aqui nesta tarde, você será bem-aventurado no nome de Jesus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Dá um toque aí. Eu já vou encerrar. Pernilongo está cantando solto aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar aí Pode escrever, quer dizer. Alguém quer participar, direto falar comigo aqui, dividir a tela, é só falar também. Divide a tela para falar. Aqui nós estamos no aconselhamento pastoral e na oração da fé. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, como diz o menino, né? Amém. Então o Senhor Jesus era o nosso pastor. Ele é a porta. Há muitas pessoas que se decepcionam com a igreja, se decepcionam com Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aonde quer que você esteja agora, no tempo certo, Deus vai fazer algo a teu respeito. Amém? Ah, sim. Amém, irmã Daniela. Tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe. Nós temos um trabalho, nós temos um grupo de oração. Se você quiser participar, eu vou deixar o meu número do WhatsApp aí na descrição. Você manda um oi, eu adiciono você no grupo de oração do WhatsApp. Lá eu não falo muito não, às vezes eu coloco alguma coisa. A minha tia também, que é pastora, ela coloca as orações, a pregação. A oportunidade é para todos, tá? Mas quem quiser participar é só mandar um oi lá, meu zap lá, que eu vou colocar você no grupo da oração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Foi o que Deus me passou hoje. Amém? Sexta-feira agora, 2h35, nós estaremos aqui também, na nossa live, que é segunda, quartas e sextas-feiras. Tá bom?
Aleluia. Eu vou encerrar orando, encerrando então. E se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Qualquer dúvida, só entrar no meu zap lá, no privado, pode falar comigo. Amém? E aquilo que eu puder ajudar, estaremos ajudando. No nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa live. Obrigado, ó Pai, pela palavra, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. A cada um que participou, ó Pai, dessa live, aqueles que vão chegar ainda, aqueles que vão ver mais tarde, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, a nossa casa, a nossa família, nos livrando de todo mal. É o que eu te peço nesta tarde, no nome de Jesus. Eu abençoe a nossa irmã Rosana Oliveira. Tá? Eu não sei se a irmã entrou agora, mas já estamos encerrando. Sexta-feira nós estaremos aqui, no nome de Jesus. Irmã Ana Melo, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem pessoa que está entrando agora, né? Eu estou encerrando. A gente marca sempre às 14h35. Já tem mais de uma hora já que nós estamos aqui na live. Mas que Deus abençoe a vocês. Sexta-feira nós estaremos aqui no nome de Jesus. Tá bom? Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Digamos assim, amém. A paz do Senhor Jesus. Fica todos na paz. Amém.